putumai mar, uma putumai ma, putumai matanu, ni ni ani ani, 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 ni ni ani ani. Uma putumai mar, uma putumai ma, putumai matanu, ni ni ani ani, ni ni ani ani, ni ni ani ani, ni ni ani ani, ni ni ani ani. A Assembleia Indígena realizada em Rio Branco, no Centro de Treinamento da Fundação de Desenvolvimento, Recursos Humanos, Cultura e Desporto do Acre, em 1984, representou um marco na história do indigenismo regional. Nós tivemos, na ocasião, a participação massiva de lideranças indígenas que já vinham no processo de organização sociopolítica, lutando pela demarcação das suas terras e também lutando pela prevalência de direitos indígenas na forma como o então Estatuto do Índio colocava. É bom entender que a Assembleia de 1984 ela surge num contexto sociopolítico mais amplo de transformação da sociedade brasileira, de transformação das instituições brasileiras. Nós vivíamos um momento de final do processo ditatorial no país. Nós tivemos, durante longos 20 anos, uma ditadura que praticamente retirou dos povos indígenas seus direitos mais essenciais, tratando-os como menores, tratando-os como tutelados, tratando-os como pessoas sem direitos. E naquele momento que nós percebíamos era uma luta das populações indígenas para reaver seus direitos de cidadania, né? E quando nós pensamos em cidadania, nós temos que ver ela plenamente. No tocante aos povos indígenas, nós tínhamos uma demanda crescente por parte das diferentes lideranças de diferentes povos pelo direito de se auto-organizarem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para reaver um patrimônio que tinha sido expurgado durante décadas e décadas de colonização. Nós tínhamos então um cenário propício às transformações sociopolíticas no país. E é dentro desse contexto que a sociedade brasileira como um todo, a partir de 84 para 85, dá um grande salto. Primeiro com a redemocratização do país, mesmo que por vias indiretas ainda. A eleição de Tancredo Neves, que se deu de forma indireta, mas em cima de um grande pool de partidos de esquerda e de partidos sensíveis com o processo democrático no país. Naquele momento também se assinalava e sinalizava um futuro que deveria ser um futuro de respeito às demandas do povo brasileiro. E isso a gente não precisa nem de áudio para sentir que essa tensão pelos direitos estava no ar. Se nós ao ver aquela assembleia onde nós tínhamos o presidente da FUNAI ladeado por coronéis do 4º BIS, por secretários do governo do Estado, nós tínhamos então naquela ocasião um momento em que você parece que transpirava uma demanda por direitos. E as imagens elas são muito fortes de apresentar as lideranças indígenas como algo forte. Não havia nada de tutelado naquela região, não havia nada de povos a serem assistidos. Eram povos que estavam carecendo de direitos. E isso vai acontecer dentro de um processo mais amplo que envolve povos indígenas de toda a nação brasileira. Vai culminar
na Constituição de 1988, que é aí que passam a ser reconhecidos os direitos mínimos que nós temos até hoje, então, dos povos indígenas. Inclusive, a grande demanda que era um direito para o autorreconhecimento. Era um direito dos indígenas se autogerirem, sem ter que demandar organizações externas, sejam elas missionárias, sejam elas de apoio, etc, etc. Ou mesmo do órgão oficial, no caso, a FUNAI. Então havia uma demanda clara pelo rompimento com o velho assistencialismo da política indigenista para uma política de protagonismo dos povos indígenas. E é dentro desse contexto que a gente vê a questão indígena, né? A partir do momento em que está se formando um novo ambiente, está se formando um novo cenário, nós vemos forças na sociedade se mobilizando para tal. E vendo as imagens daquela assembleia em 1984, final de 1984, mês de novembro, nós percebemos que havia nitidamente uma força latente das populações indígenas. E mais do que uma força latente, havia um processo de união que estava estampado. Havia um interesse coletivo de reafirmação de direitos que perpassava e unia todos os povos aqui da região. Hoje, por incrível que pareça, depois de mais de 20 anos, a gente percebe que esse processo sinaliza por fragmentações. Na época não, nós tínhamos um processo altamente unificado de povos indígenas aqui na região, lutando por aqueles direitos que julgávamos essenciais, que era o direito da demarcação da terra indígena, que era o direito à auto-organização, que era o direito de expressão sociocultural, coisa que não havia na época. Havia até um sentimento que a gente percebia na sociedade dos índios escamotearem a sua identidade, coisa que durante muito tempo existiu no Acre. A partir da colonização extrativista, nós tivemos um escamoteamento da identidade étnica, tanto que a região, antes da existência da FUNAI em 1975, nós temos o índio visto como uma identidade genérica de caboclo. Ora, caboclo não diz nada, né? Tanto pode ser uma mistura de branco com índio, etc. e tal, a gente não consegue perfazer identidade. E é a partir de 75 que a gente retoma o reconhecimento das identidades étnicas aqui na região, coisa que, de outra forma, só existiu lá no começo do extrativismo, quando alguns geógrafos, missionários estiveram aqui para a região, reconhecia a existência em determinados rios do Acre de populações indígenas do povo Runicuim, do povo Contanawa, do povo Xanenawa e de outros tantos povos que aqui existiam, que, assim por alto, estima-se que no momento pré-extrativista existia mais de 30 povos indígenas estabelecidos aqui na região, pertencentes à grande cultura linguística Pano e à grande cultura linguística Aruaque. Esse era mais ou menos o contexto que estávamos vivenciando na época. Indígenas, povos indígenas, retomando um processo de luta de forma unificada e visando a garantia de seus direitos. Beijo, xamã, uma beijo, xamã, beijo, xará.